Nós temos aqui também, nesse momento, a participação do professor da Faculdade de Medicina da Unesp, professor Vidal Haddad Júnior. Professor, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal da Nova Brasil. Eu que agradeço, bom dia ao senhor e bom dia aos ouvintes. Professor, a gente às vezes traz um bichinho de fora, né, que não é nativo, e acha bonitinho e depois a gente perde o controle. Eu não sei se isso acontece, acho que eu ouvi falar uma vez que isso aconteceu na Austrália. Parece que não tinha coelho na Austrália e alguém levou. Procede isso ou não? Essas invasões, né, elas normalmente são provocadas pelo próprio ser humano, né, nessas condições que o senhor falou. Elas, pets, você vai criar e depois ele fica grande, solta. Existem vários países no mundo que têm esse tipo de problema, inclusive o Brasil. E um bom exemplo é esse, né, dos coelhos lá, também na Austrália de sapo, levaram sapos para lá, os sapos acabaram virando uma praga. Aqui no Brasil você tem situações assim com alguns serpentes que acabam soltando. Na Flórida, as pitons, que são serpentes imensas lá do Indo-Pacífico, acabaram sendo soltas e colonizando toda a Flórida. Isso acontece no mundo todo. E no Brasil a gente tem esse problema também com algumas espécies. Ali também a ponto de a gente ter falado aqui, tem problema com javaporco? O que aconteceu com o javaporco, eu trabalho, por coincidência, eu trabalho também com esses acidentes com seres humanos, com animais selvagens, né? O porco monteiro é um porco doméstico que voltou ao estado selvagem. Ele sempre existiu no Brasil. Mas quando introduziram o javali, muitas fazendas de criação acabaram soltando esses animais. E aí eles cruzaram com esses porcos monteiros e criaram um híbrido, né? Que é o javaporco, que é muito maior que as outras duas espécies e é relativamente agressivo. Então teve muito acidente. Agora está autorizada a caça, mas mesmo porque não é da nossa fauna, né? Mas teve muito acidente, inclusive com mortes por isso, humanas. Agora, professor Vidal, outro dia eu vi no Guarujá, no muro, assim, parece uns grandes moluscos, enfim, um lesmão grande. Aí o pessoal disse que ele não é nativo, que alguém trouxe da África. Procede isso? É um super caracol, né? Super caracol? Não, é uma espécie de caracol que foi trazida com a intenção de não substituir, mas ser uma alternativa para o escargot, que é um caracol. O escargot é um caracolzinho, né, menor que faz uma comida que só os franceses comem, é isso ou não? Eu também nunca comi, não. Mas esse era um caracol que foi trazido da África e acabou se tornando um problema, porque ele virou um bicho que você encontra em qualquer lugar, né? E ele se alimenta de folhas, quer dizer, ele acabou virando uma coisa prejudicial. E ele perdeu seu controle, né? Você vê em qualquer lugar. E ainda tem um inconveniente de, embora não seja comum, ele transmitir uma doença, uma encefalite, né? De forma que esse animal transmite a doença? Ele não é comum, mas ele pode transmitir uma encefalite para o ser humano. Quer dizer, cada vez que você coloca um animal desse num ambiente que não é o dele, ele desarruma, né, o ambiente. Tanto não tem predador, ele se reproduz à vontade. Isso na história do caracol, do piton, tudo que nós falamos aqui. E esse caracol agora está sem controle no Brasil, não se encontra em qualquer lugar. Professor Vidal, isso acontece também com peixes ou não? É justamente minha área de trabalho, professor. Eu tenho estudado muito peixes invasores. O invasor é um conceito muito, muito complicado, porque nós temos no Brasil hoje um peixe que era do Oceano Índico-Pacífico, que colonizou toda a América a partir de uma fuga de alguns exemplares nos Estados Unidos. Aí colonizaram o Caribe e chegou no Brasil, que é o peixe-leão, o lionfish. Ele é um peixe peçonhento, tá? Faz uma intoxicação grave e está solto. Começaram a achar no Nordeste, era esperado isso mesmo, porque ele vem descendo o Oceano Atlântico, lá desde os Estados Unidos, e começaram a aparecer os primeiros exemplares. Inclusive teve um acidente humano lá no Ceará, o primeiro. E a gente espera que esse problema se agrave, porque não há controle, esse bicho não tem predador.
ele está numa área que não é dele à vontade para se reproduzir. E esse é um exemplo de uma invasão, mas a partir de uma fuga, né? De uma fuga de alguns exemplares nos Estados Unidos. Outro exemplo que a gente chama de invasão, e eu acho muito interessante isso, a invasão não é só de outro país. Um peixe que seja, vamos lá, da Amazônia e do Pantanal, que são as arraias fluviais, acidente por arraia é muito grave, né? Embora no mate ele faz muito necrose, ferida na pessoa. E as arraias fluviais, elas existiam no Pantanal, na Amazônia, desciam o rio Paraguai e ia para a Argentina e para o Uruguai. Quando se fez Itaipu, elas subiram o rio Paraná e colonizaram de volta todo o rio Paraná, e hoje elas estão no meio do rio Tietê. Foi um trabalho que a gente publicou agora faz uns 3 meses. Elas estando no meio do rio Tietê, elas vão estar numa área onde as praias artificiais existem, assim, os borbotões, e como diversão. E as arraias se enterram na areia, então a gente espera problemas com isso também. Quer dizer, é uma invasão que não veio de outro país. É um peixe do Brasil, que era de outra região, que está invadindo uma própria área no país. E isso tudo precisaria de prevenção, e é muito difícil no país hoje. E como você explicou, quando esse animal não tem um predador, a tendência é ele se proliferar muito rapidamente, né? No caso das arraias, ainda por cima elas são vivíparas. Eu nunca imaginei, professor, que tinha arraia em rio. Quando eu vou falar em arraia, eu pensei no mar. O acidente mais grave de arraia, a arraia que provoca acidente mais grave, é justamente de rios. É a arraia fluvial, que só existe na América do Sul. Um bicho muito bonito, tá? Ele que não é agressivo, né? Ele ferroa, tem um ferrão na cauda, né? Ele ferroa quando você pisa nele. Então era muito comum esse acidente no Pantanal, nos rios mais baixos, que as pessoas estão atravessando. Mas não é um bicho agressivo, né? Nem o lionfish. Na verdade, nenhum desses bichos que nós falamos é agressivo. São todos acidentes precipitados pelo próprio ser humano, pela falta de conscientização. Né? Perfeitamente. Professor Vidal, muito obrigado pelo leque de coisas interessantes e importantes que você ensinou para a gente aí. Muito obrigado, professor. Foi um prazer falar com vocês e com os ouvintes. Tá? Muito obrigado, professor Vital Haddad Júnior. Ele é professor da Faculdade de Medicina da Unifesp. Olha só. Oi? Da Unesp, perdão, da Unesp, tem razão. Da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Aí. Agora ele falou o seguinte, eu não sabia também que... Sim, pois é. Quem está falando aí? A capivara? Não, peraí, mas a capivara não é exótica. A capivara é nativa. Ela está protestando, então, o cara quer participar do jornal? Pois é, faltava aqui a hora da capivara com Paulo Rodolfo. Que em breve vai estar aqui com a sua capivara. Tem uma capivara de estimação que ele traz aqui na redação. Está aí, bem lembrado. Só um detalhezinho. Vocês já comeram escargot ou não? Nem experimentaram? Não gostariam de experimentar? Não. Olha, não é mal, não. Não é mal, não. Eu tive uma vez a oportunidade de experimentar. Assim, circunstancialmente. Não fui atrás, mas apareceu. Tal. E acho até para não fazer desfeita para as pessoas que estavam servindo, não é mal, não. Gostoso. Agora, esse grandão, você já viu, né? Isso aí tem que ser fatiado, não é possível. Escargot tão grande que ele é. Mas, enfim, são coisas do dia a dia associadas, então, ao conhecimento científico, técnico das pessoas que participam aqui do jornal. Você falando escargot... Formiga? Não, formiga não, perdão. Grilo, torrado. Grilo? Grilo torrado com chocolate. É bom? É crocante, parece um chocolate tipo Snickers da vida, que tem uma crocância, parece que tem amendoim em vez de... Legal. Tá aí, ó. Eu comi formiga porque antigamente, o pessoal mais velho sabe, né? Na época da... esqueci o nome dela agora, Tanajura. Minha avó fazia na frigideira Tanajura. Era um formigão lá. E olha, não era mais bom o negócio, não. Era bom.